Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quinta-feira da primeira semana da Quaresma. No dia de hoje, nós iremos meditar novamente sobre esse tema praticamente presente em toda a semana, que é o discernimento. Discernir entre o bem e o mal. Hoje, por exemplo, São Tomás de Aquino, na nossa meditação para a Quaresma, para o tempo da Quaresma, no dia da meditação propícia de hoje, ele nos faz olhar de novo para a paixão de nosso Senhor Jesus e para entender ali os motivos para o qual Deus Pai viu aquela doação de Cristo como um benefício para toda a humanidade, para a redenção de todos os homens, e o motivo que levaram os algozes a prenderem, açoitarem, torturarem e matarem o nosso Senhor Jesus na cruz. Então, como diverge a intenção no coração de Deus e a adesão no coração de Cristo para com os motivos que levaram os homens a tamanha barbaridade, Então, é divergente demais. E hoje São Tomás de Aquino então fala também sobre os ladrões que foram colocados ao lado de Jesus, uma à direita que aderiu plenamente à confiança, à misericórdia do Senhor e teve uma fé salvífica, e o que estava posto à esquerda, que estava ali para fazer zombaria, como na mesma radicalidade de repulsa para com a intenção presente no coração de Jesus, que tiveram também seus algozes e torturadores. Então, meditaremos exatamente sobre esse ponto específico, mas tendo por base a liturgia desse dia, no qual a gente vai entender que só o coração de Deus é realmente bom. Que o homem, por causa do pecado, como temos falado tantas vezes, ele tem uma visão muito parcial do bem. Geralmente ele vai corromper, essa ideia do bem para benefício próprio e para suas paixões desordenadas, ou aonde a sua concupiscência mais está assentada. Mas Deus, que tem sabedoria plena, que é o doador de toda a vida, de todos os dons, de toda a graça, de todo o amor, a sabedoria dele enxerga tudo. Transparece a carne, as intenções, o perigo, as espadas, os desafios, o escuro, o tempo, desbrava tudo, a vida, a morte, e jamais passa, é perene, é constante, é firme e é, de fato, misericordioso, Então, o dom do saber em Deus é pleno, é próprio, é natural, é característico. E é nele que devemos buscar esse bem. Então, Jesus hoje nos coloca para pensar sobre realmente isso. Vocês são bons? Não. Querem a bondade? Sim. Aonde encontrar? Aqui, É bem assim. E como testemunho dessa bondade desejada que o homem deseja para si e para o seu próximo, temos também, o exemplo da rainha Esther, o discurso dela para com Deus, de renúncia de si mesma, de renúncia das suas paixões, de renúncia de seus erros, para encontrar a verdade em Deus, é belíssimo. É um exemplo aqui que eu gostaria de deixar para a nossa meditação durante toda a vida, Ela como prefiguração da imagem da igreja, da imagem da Virgem Maria, Existe ali uma analogia muito clara naquela que deseja a salvação de todos os homens, mas de todo o povo que ela representa, mas para isso ela entende que o conceito do bem em seu coração precisará passar por renúncias para que apenas Deus diga o que realmente é bom, Então, meus irmãos, por exemplo, hoje a liturgia pode desbravar tantas áreas da nossa vida, porque todas elas devem ser permeadas pelo que cremos, pela nossa fé. Então, sim, eu sou constituído, você é constituído como um homem, como uma mulher de fé, que tem uma postura de alma interior, que tem uma verdade, uma essência de vida tão profunda que isso é o mais importante para todo o resto, para todas as suas relações interpessoais,
para a sua família, para o seu trabalho, também para a sua cidadania, para o ser político que você é. No conceito fundamental do significado de política, que é a busca do bem comum. Veja, como é que eu vou buscar o bem comum, né? Ou conhecer o bem comum, se esse bem comum estiver assentado sobre mim mesmo, sobre as minhas paixões, ou sobre o conceito de homens que tiveram uma vida ainda mais torpe que a minha, e um fim mais trágico ainda, e eles entenderão melhor o que é bem, o que é ético, o que é moral do que eu, né? Todos nós estaríamos então perdidos, como cegos tentando conduzir outros cegos para a vala. Portanto, meus irmãos, o homem que quer fazer a real política, né, que é o bem para si e para o próximo, deve olhar para Deus. Como fez a rainha Esther, que veremos no exemplo de hoje, tanto da primeira leitura quanto do Salmo, e como o Evangelho nos manda a crermos, né? Deus é bom, Deus é bom. Nós somos maus e o que escolhemos, o que decidimos, o que fazemos, carrega uma certa maldade. É necessário que o homem se converta dessa postura, né? Porque Deus só sabe realizar o bem, porque a sua sabedoria é plena, a nossa não. A gente vai ser sempre parcial. E não adianta achar que não, porque isso também seria orgulho. Seria vaidade, seria não ter nenhum tipo de tino para renunciar a si mesmo, né? E a salvação é daqueles que renunciaram a si mesmos, sim, e abraçaram sua cruz e tiveram união plena com Cristo. Por isso, o que São Tomás de Aquino hoje fala ao nosso coração é belíssimo. Existe um que sentou-se à sua direita, que quis a obediência, que de repente arrependeu-se de toda uma vida e já no finalzinho dela olha para Jesus com um olhar de esperança. Senhor, quando estiveres no teu reino, né? Lembra-te de mim, pecador, errado, de conceitos errados, mas eu não quero romper contigo, não quero romper com o que Deus estabeleceu, não quero romper com a verdade, não quero romper com a beleza, não quero romper com o eterno, né? Eu quero estar contigo, em comunhão contigo, em ti eu quero estabelecer as minhas raízes, desse lenho do Calvário que você está banhando e ungindo com teu sangue, eu quero enraizar a minha vida, a minha alma. Lembra-te de mim lá, lembra-te de mim lá. Por mais que você venha lembrar de diversos homens e mulheres bons de verdade, lembra-te de mim, um pobre pecador, um errante. E isso faz muito significado para mim depois do que eu passei ontem. Eu quero testemunhar para vocês também ainda nesse vídeo. Muitas promessas, né, para esse vídeo. São muitas coisas para conversar, mas todas elas farão sentido. Eu creio em Deus. Já o que estava à sua esquerda era um homem ferido, marcado por esse pecado, por essa desobediência, sim, mas ele deseja ainda a revolta, né? A mesma revolta daqueles que não permitiram se amar, que tiveram um coração maltratado pela escravidão, pela pobreza, pelo medo, pela angústia, pela perseguição, mas, veja, acreditaram mais no trauma de suas vidas e nesse trauma justificavam seus erros, dizendo que a vida era errada mesmo e que eles seriam errados para sempre, e ainda zombou de Cristo, né? Dizendo, te livra daí, né? Sai dessa cruz, né? Sai dessa peleja que te colocaram. Existe esse escárnio ainda hoje na nossa sociedade, né? Existe um conflito de visões muito grande nesse conflito político, né, que existe. E nesse conflito de visões sempre tem um que quer conservar-se e sempre tem um que quer tudo destruir sem ter a capacidade, né, para conhecer o bem verdadeiro e construir em cima disso algo novo. E realmente, meus irmãos, para que eu vou destruir algo que eu não tenho a capacidade de edificar? Só Deus pode, né? Mas a felicidade plena não está neste tempo, mas na felicidade que se inicia hoje em Cristo e jamais há de findar na eternidade. Então rezemos pedindo a São José a fidelidade. Esse é o tema da novena de hoje, do 4º dia dessa novena. São José, exemplo de fidelidade. Peça ao nosso Senhor Jesus
por intercessão de São José, que ele te faça fiel. Fiel para, como aquele que estava à direita do Senhor, desejar, né, acima de tudo, uma retidão de vida que agrade a Deus e ser lembrado por Ele com carinho. São José era exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento dos vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar, a vosso exemplo, a fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Faça aí o seu pedido. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes a escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo, que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Assim seja. Meus irmãos, meditemos agora na palavra do Senhor que está em Mateus 7, versículos de 7 a 12. E diz assim, ó. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e a quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem dá a um filho uma pedra quando ele pedir um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus saber dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Senhor, como a tua palavra cura, meu Deus. Vejam, a gente percebe nessa palavra que Jesus sabe muito bem que mesmo o coração corrompido pelo pecado, que tende para o mal, quando ele está disposto a amar, quando a sua vontade está assentado em reconhecer o bem que se deve dar ao seu amado, ele trabalha, ele luta, ele consegue, né, atender ao maior princípio moral, que é fazer o bem possível, todo o bem possível, imediatamente o bem possível, imediatamente amar e nunca, 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 nunca fazer nenhum tipo de mal. Essa é a vontade do coração reto, né? E até os homens maus sabem fazer isso quando descobrem alguma coisa por quem devem amar ou no qual devem se esforçar. Então Jesus reconhece isso no coração do homem. E aí ele nos dá uma palavra bem máxima. Olha, se o homem que nunca será incapaz de amar sabe fazer coisas boas apesar de ser pecador, concupiscente, preguiçoso, lascivo, orgulhoso, invejoso, ciumento, apegado, grosseiro, materialista, parcial, apaixonado, perigoso, irado, colérico. Se ele pode realizar o bem quando ama, quanto mais o Pai, que é só amor, que é só beatitude, que é só bondade. Como ele pode negar, por exemplo, se eu peço o Espírito Santo, se eu peço a graça, se eu peço o dom do entendimento? Veja, Salomão nem era tão bom assim, mas pediu a Deus sabedoria. Deus gostou tanto daquele pedido que lhe deu a mais plena sabedoria, para discernir o bem ou o mal. Com essa sabedoria, ele pôde escolher com precisão. Muitas vezes a maldade de seu coração o fez escolher mal, mas na maior parte das vezes a bondade dada por Deus, gerada no coração dele por Deus, o fez acertar. E é essa santidade que o homem deve desejar. A perfeição, a santidade, a beatitude. É para isso que serve a Quaresma. Esse é o objetivo principal de cada oração, de cada jejum, de cada entrega, de cada
oração, de cada prece, de cada súplica, né? E como é bom para a gente quando a palavra chega para nós e nos dirige a algo tão concreto assim, que nos faz distinguir, realmente eu ando num caminho mau, mas eu posso me corrigir. Até enquanto eu ainda sou concupiscente, até enquanto eu ainda caio em muitas das tentações que eu sofro, até enquanto ainda minha resolução não está bem fortalecida, mesmo assim, quanto mais amar, que é uma capacidade que nunca vai ser extraída de mim, eu consigo fazer coisas boas. Mas Deus quer que a gente faça tudo bem, né? Tudo certo, em comunhão com Ele. Vejam o que a rainha Esther chegou a dizer naqueles dias, né? Como diz no livro de Esther, capítulo 4, versículos de 19, de 17 em seguida. Ela chegou a buscar refúgio no Senhor, prostrou-se por terra e disse assim: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois eu estou só. Olha, Esther contempla a solidão humana e pede pelo seu povo, mas ela reconhece a sua ineficácia, a sua pobreza. Como a Virgem Maria disse, a sua pobre serva. E eu não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Então, aqui a rainha Esther, sabendo, né, do perigo humano de todos aqueles que cometem erros, são concupiscentes, têm algum tipo de batalha contra o mal, né? Eu me expus ao perigo, ao erro, né? Mas, Senhor, eu ouvi dos livros dos antepassados que Tu libertas. Assim como libertou plenamente a Virgem Maria em ordem de ser a mãe de nosso Senhor, Ele pode libertar cada um de nós. Eu, pobre pecador, você, pobre pecadora, pecador. Então, libertas, né? Que Tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a Ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o meu coração para que eu odeie aquele que nos ataca. Veja, muda o meu coração para que eu odeie aquele que nos ataca. Isso quer dizer que aquele que não se converteu, ele ama justamente o agressor, ele ama o inimigo, ele ama o leão. Aquele que está de garras e presas prontas para devorar, para atacar e destruir. E ela pede, muda o meu coração para que odeie o que nos ataca, para que meu coração passe a odiar o mal, odiar o pecado, rejeitar o pecado, ficar triste quando eu caio nele, mas ficar feliz quando eu o venço, para que pereça tanto ele quanto todos os seus cúmplices. Olha que forte essa oração, né? E livra-nos da mão de todos os nossos inimigos. Transforma o nosso luto em alegria e as nossas dores em bem-estar. Meus irmãos, o homem não consegue fazer essa transmutação, né, das nossas tristezas e dores em alegria plena. Só Deus faz isso. Nenhum regime, nem mesmo político neste mundo vai conseguir também transmutar nossa alegria, né? Ou transmutar as nossas dores em bem-estar. Mas quanto mais longe o pensamento humano estiver de Deus, mais impossível ter bem-estar ou viver alegria. Ainda mais quando o homem deste tempo, né, pós iconoclastia, pós renascimento, pós iluminismo, pós cartesianismo, pós relativismo, né, não quer mais discurso com Deus. Então está muito longe. Existem ideologias e regimes políticos que se dizem ateístas, né? Então, como é que algo que afasta-se, né, dessa possibilidade de bem, de conhecimento da verdade, de conhecimento da eternidade, ser justamente aquele que vai conhecer o bem-estar e a alegria,
para transmutar as nossas tristezas e dores em algo que seja salutar? Impossível, impossível, entende? É como o ladrão que está lá à esquerda de Jesus o tempo inteiro, zombando do Senhor, dizendo: desce da cruz, vai lá, muda, desce daí, cura tua mão, cura teus pés. Só de pensar nisso já causa ferida em nosso coração, já causa dor. Já o outro que estava à direita do Senhor, ele, por mais que estivesse ali, né, sabendo de seus pecados, ele tem aquela humildade. Oh, cala a boca, para de falar, né? Para de verbalizar. Tá vendo que a gente está padecendo? Tá vendo que a gente merece estar aqui? Nós merecemos estar aqui por causa de nossa maldade. Ele não. Então, silêncio, né? Para com essa tua revolta, com essa tua revolução, com esse teu ódio, com esse teu crescente inconformismo e teu mimimi, tua revolta, teu senso de grandeza. Para, ó, silêncio, chega, cansa. Veja que ele é inocente e padece por nós. E aí ele para, né, depois de rechaçar o mal, depois de rechaçar o revoltoso, depois de rechaçar o entendido, o sabichão, o irônico, o soberbo, o orgulhoso, o inflado, ele volta-se para Jesus. Senhor, agora, entre eu e ti, lembra-te de mim quando entrares no paraíso e perdoa-me as faltas. A palavra de Jesus é consoladora demais. Ainda hoje eu estarei contigo. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Reconhecer que só Deus é bom, mas como Ele é bom. Rainha Esté soube disso e seus encantos tornaram-se maravilhosos. Seu canto, sua beleza, sua voz, seu vestido, seu sorriso encantaram, né, o rei. E ela pôde pedir a libertação de seu povo. Teve uma palavra acertada. E ele, que era corrupto, diante da beleza incontestável do Senhor e do portento incontestável da divindade que estava repleta no sorriso daquela mulher, no olhar daquela mulher, na imponência de graça e de beatitude e de beleza daquela mulher, ele cedeu e fez o bem. Porque Deus é bom e o homem pode ser bom, o homem pode alcançar isso. Entendeu? A minha oração de hoje é: Senhor, faça-nos bons. Porque isso é urgente na minha vida? Porque ontem eu quase morri. Eu estava trabalhando e me desloquei para a casa de um paciente na área rural. O motorista estava correndo rápido e na iminência de uma colina não víamos o que via à frente. Quando eu perguntei ao Senhor, né, se a minha vida o agradava, eu estava com aquele pensamento de que poderia morrer a qualquer momento. E aí eu falei: Senhor, minha vida te agradou? Me dê tempo para vos agradar. Nesse exato momento, chegam na nossa frente um caminhão ao lado e um carro imprudente ultrapassando. E ele ia chocar de frente a nós. Esse carro, que estava extremamente acelerado, meio que titubeante e rápido e confusamente, foi para o acostamento nosso. E o meu pensamento foi: se um dos 3 motoristas mudar de faixa, morremos todos. E gravemente. E numa fração de segundos. Minha cabeça fez até um cálculo. Eu tinha 16% de chance de vida. Meu motorista estava assim, ó, titubeante. Ele quase que tomava a decisão errada. Mas, quando passou, entrou no meu coração imediatamente a verdade. Eu hoje te livrei. Melhore. Melhore. E até hoje eu estou de perna bamba com isso. Porque Deus fez o improvável. Desses 16%, Ele manteve todos estáveis e retos na sua faixa, até que aquele mal passasse.
e numa fração de segundos nossas vidas estariam perdidas e não teria nenhum valor meritório que eu pudesse fazer a mais. Mas já que eu estou aqui, eu prefiro ser de Deus. Eu prefiro estar à direita do nosso Senhor Jesus. São Tomás diz assim, era apropriado que Cristo fosse crucificado junto aos ladrões. Até onde, pensavam os judeus, nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro da memória dos homens, pois que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-la em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo altar. Em todos os cantos do mundo, nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Assim seja, porque que os homens têm tentado tirar não é brincadeira. Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões para que, assim como, por nossa culpa, eles se tornaram uma maldição na cruz, do mesmo modo, para a nossa salvação, ele fosse crucificado com a pior coisa entre as piores coisas. O Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados, um de cada lado dele, para que na própria apresentação visual daquela cena do seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Santo Agostinho pensa na mesma coisa. A própria cruz diz: foi um tribunal. No centro estava o juiz, de um lado um homem que acreditou e que foi libertado, do outro um zombateiro e que foi condenado. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos, os primeiros postos à sua direita e os segundos à sua esquerda. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões, colocados um à direita e o outro à esquerda, representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de Nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com a direita e a esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, um que está à direita, é salvo pela justificação de sua fé. Segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com Nosso Senhor representam aqueles que, pela fé e para confessar o Cristo, passam pela agonia do martírio ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita, aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imita o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Assim como Cristo não tinha nenhuma dívida para a qual o homem pudesse ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencer a morte. Assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões, mas foi por sua própria vontade que escolheu ser considerado entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Por isso, diz São João Crisóstomo que ter convertido o ladrão da cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. De fato, que o Senhor promova esse chacoalhar na nossa vida, na nossa alma, para que acordemos, né? O Senhor me livrou ontem e com certeza livrou você também de várias coisas, para que hoje estivéssemos aqui, ouvíssemos a sua palavra e ouvíssemos da boca dele que ele ainda deseja a nossa conversão e que ele dirigirá a nós a palavra ontem, hoje e amanhã, nos dando a oportunidade para aderir. Deixemos a zombaria, deixemos a balbúrdia, deixemos a revolta de meninos mimados, de homens e mulheres que não foram bem educados na fé e passemos a ter uma postura um pouco mais madura, adulta, concisa, coerente. Busquemos o bem que só se vê, só se encontra e no qual só se permanece em Deus. Deus abençoe você. Até amanhã. Grande abraço.